Olha, nos últimos anos, uma coisa ficou bem clara. As regras do jogo global, aquelas que a gente achava que eram permanentes, simplesmente foram quebradas. E isso começou uma reação em cadeia, sabe? Que está remodelando absolutamente tudo, desde como os países fazem comércio até uma nova e surpreendente corrida pelo espaço. Então, como é que a gente chegou nesse ponto? Bom, tudo começou com uma única decisão. Uma só, mas que foi o verdadeiro catalisador para toda essa mudança gigantesca que a gente está presenciando agora. E foi tudo muito, muito rápido, em 2025. Pensa só, em janeiro, Trump inicia o segundo mandato e já chega com o pé na porta, dizendo que as tarifas iam nos deixar ricos pra caramba. Daí, em abril, a Casa Branca anuncia tarifas universais no que foi chamado de Dia da Libertação. O mercado global, claro, entrou em pânico. Foi tanto pânico que, uma semana depois, tiveram que anunciar uma pausa de 90 dias. Mas, depois de adiar algumas vezes, em 7 de agosto, as tarifas entraram em vigor de vez. E aí, as regras do jogo mudaram completamente. E essa citação aqui do economista Ashley resume perfeitamente o sentimento da época. Foi um choque. Ninguém estava esperando algo nessa escala. Não era uma briga com um país ou outro. Era, como ele disse, uma declaração de guerra comercial contra o planeta inteiro. Tá, mas e aí, no fim das contas, quem é que pagou por essa decisão? Porque a conta sempre chega para alguém, né? E esse número aqui de $1.000 mostra para quem? Esse foi o custo estimado para cada família americana só em 2025. Na prática, os custos foram absorvidos pelos importadores, que, claro, repassaram para o preço final. Ou seja, foi o consumidor comum que sentiu no bolso. E enquanto o mundo todo estava, sabe, tentando entender o que fazer, a China não ficou parada. Pelo contrário, eles pegaram uma estratégia que já tinham, a iniciativa do cinturão e rota, e pisaram fundo no acelerador. Transformaram um problemão numa oportunidade de ouro. Aí que vem a jogada de mestre deles. A tática que as empresas chinesas usaram foi o que a gente chama de salto de tarifas. A ideia é genial de tão simples. Em vez de fabricar na China e pagar uma tarifa altíssima, o que eles fazem? Levam a produção para outro país, um que tem um acordo comercial melhor. O exemplo da BYD é perfeito. Eles montaram uma fábrica na Hungria. Assim, os carros elétricos deles são considerados europeus, entende? E aí, adeus tarifas altas da União Europeia. E será que essa estratégia deu certo? Nossa, e como deu? Esse gráfico aqui não deixa a menor dúvida. Olha só, em 2025, pela primeiríssima vez, mais da metade de tudo que a China vendeu para o mundo foi para países parceiros dessa nova rota da seda. Foi uma virada de chave gigantesca e, pelo visto, muito bem sucedida. Mas é importante entender que essa nova rota da seda de agora não é a mesma de antes, não mesmo. Se antes o papo era construir porto, estrada, ferrovia, infraestrutura pesada, sabe? Agora o foco é totalmente outro. A nova versão é muito mais sobre política industrial. O objetivo é gerar em tecnologia, em energia verde e, principalmente, criar um bloco econômico forte, meio que blindado das pressões do Ocidente. Só que essa briga não ficou só na economia, não. A coisa começou a esquentar de verdade. As tensões geopolíticas transbordaram e foram parar no campo militar, criando situações bem perigosas. 20%. Guarda esse número. 1/5 de todo o petróleo e gás que o mundo consome passa pelo Estreito de Hormuz. 1/5. Aquele corredor super estreito é um dos gargalos mais críticos do planeta, sem a menor sombra de dúvida. Agora, imagina o caos se esse estreito fosse fechado. As consequências seriam um desastre, uma atrás da outra. E não é só o preço da gasolina que ia para o espaço, não. A gente está falando de uma crise econômica e financeira global e até uma crise de fome, porque olha só, 30% dos fertilizantes do mundo também passam por lá. A produção de comida seria diretamente afetada. É um efeito dominó que seria assustador. Então, essa rivalidade, essa disputa está crescendo. Já não é mais só sobre rotas de navio ou pontos estratégicos no mapa. A competição agora é pelo futuro, pelas indústrias do futuro e até pelos territórios do futuro. E, por falar em futuro, dá uma olhada nisso aqui. É sobre energia solar, uma das áreas mais cruciais para a economia que vem por aí. E nesse campo, a liderança da China não é só grande, é absurda. A capacidade solar deles, em 2025, era maior que a da União Europeia e a dos Estados Unidos somados. É um domínio esmagador. E a competição foi parar, literalmente, fora do nosso planeta. A gente está vendo o começo de uma nova corrida à Lua.
Só que agora são dois projetos correndo em paralelo, sem nenhuma coordenação. De um lado, os Estados Unidos com a meta de ter uma colônia semi-permanente até 2032. Do outro, China e Rússia juntas planejando uma estação científica para 2035. A Lua virou o novo grande palco dessa disputa de poder. O problema é que toda essa competição nova, na energia verde, no espaço, está forçando as leis e os tratados do século XX até o limite. É como tentar usar um mapa antigo para navegar numa cidade que foi completamente reconstruída. As regras que a gente tem simplesmente não foram feitas para esses novos desafios. E em nenhum lugar isso fica mais claro do que no direito espacial. Basicamente, existem duas interpretações totalmente opostas da mesma lei. De um lado, os Estados Unidos e seus parceiros dizem que usar recursos do espaço é uma parte legítima da exploração. Do outro, China e Rússia argumentam que esses recursos são de todo mundo patrimônio da humanidade e que para explorar precisa de um novo acordo internacional. É um impasse total sobre quem dita as regras do futuro. E tudo isso nos leva a esta pergunta que é a grande questão da nossa era, né? Em que momento o uso de um recurso na Lua deixa de ser só uso e vira uma ocupação proibida pelo tratado? Onde é que está essa linha? A verdade é que ninguém sabe. As regras antigas não dão mais conta do recado. E a briga para decidir quem vai escrever as novas, bom, essa é a briga que vai definir o nosso século.